Começo por pedir desculpa por algum lapso que possa cometer. Como disse, a minha formação é treinador de futebol e, portanto, estar aqui a falar sobre lesões para mim também não é uma situação normal. Digo-vos que é a primeira vez que venho fazer uma apresentação sobre a perspectiva de treinador das lesões. E caricato também é que eu, nos últimos tempos, tenho recebido só propostas para fazer apresentações onde eu não me sinto muito à vontade. A última que fiz, pediram para fazer uma apresentação para os empregados da SONAI, aqui na Circunvalação, e eu disse mas empregados, sim, nós temos aqui muitos problemas de acidentes de trabalho e se nos pudesse ajudar aqui, fazer só uma pequena palestra com eles para os ajudar. E eu disse, mas eu não sou a pessoa indicada, porque o tipo de trabalho que eles fazem, que é pegar em paletes, a SONAI aqui na zona da Maia, portanto, eles abastecem aqui a zona toda do norte e centro do país e, portanto, têm 1.500 trabalhadores e a qualquer momento há um que não vem trabalhar e portanto, porque pegam em paletes, pegam em caixas e, portanto, esse tipo de problemas acho que existe muito lá. E eu disse, mas isso é a melhor coisa, é falar com um fisioterapeuta que se calhar está mais por dentro, um médico. Se ele não, eles querem ouvir a uma pessoa ligada ao desporto, que essa pessoa se calhar tem mais impacto do que essa pessoa formada. Eu fui lá, tentei dentro dos meus conhecimentos, tentei dizer-lhes o que é que eu fazia no futebol e tentar transferir isso para aquilo que é o trabalho deles, a prevenção, o aquecimento, de forma a que conseguisse realmente tocar em alguns, não em todos, porque são 1.500, mas tocar em alguns de forma a que os sensibilizasse para que fizessem uma prevenção de lesões. Portanto, qualquer lapso que possa cometer aqui, dentro da área que me trouxe aqui hoje, não é com a intenção, é sim porque, às vezes, por falta de conhecimento. No futebol, falo essencialmente pela experiência que tive como jogador, pela experiência que tenho agora como treinador e depois mais à frente, se calhar, irei também falar de algumas poucas lesões que tive no futebol e que isso também hoje ajuda-me muito naquilo que é as minhas decisões quando há uma conversa com o médico em relação à situação ou uma lesão do jogador. Portanto, isso no fundo ajuda-me também, porque o que eu vivi como jogador, as lesões que tive, como treinador tenho 15 anos de treinador e, portanto, as lesões continuam a aparecer e portanto, todas essas situações que nos acontecem também nos servem de exemplos e principalmente aquelas boas naquelas situações em que conseguimos recuperar os jogadores mais depressa do que o que a gente previa. E nós, como treinadores, queremos ter os jogadores o mais rápido possível, porque, se calhar, muito tempo para recuperar, chega a uma altura que já não estamos lá nós, já vem outro, e é esse jogador a quem vai ajudar, é o treinador e não a nós. Portanto, nós corremos esse risco. Portanto, como aparecem as lesões e porquê, eu acho que isto aqui é muito importante, o aquecimento. Na minha área, o aquecimento é sempre muito focado naquilo que vai ser a exigência da unidade de treino, se vamos trabalhar força, se vamos treinar velocidade, portanto já começamos a fazer o aquecimento, a preparar nesse sentido, de forma a que não haja tipo de problema. Se vamos exigir, portanto temos que aquecer já com esse objetivo e com essa carga que vamos aplicar no treino. Às vezes os maus profissionais também têm influência, já mais à frente vamos falar sobre isso. O jogador que está, por vezes, desequilibrado muscularmente, isto é uma situação que em qualquer clube se faz, porque nós, os treinadores têm essa preocupação no princípio da época, fazer os exames, as análises, ver desequilíbrios isocinéticos, portanto, tudo esse tipo de exames, de forma a que nós consigamos ver se realmente existem desequilíbrios e a gente os possa trabalhar de forma a que equilibre o atleta. Portanto, problemas na adaptação do método de trabalho. Eu tive estas situações, já me aconteceram situações do género, os treinadores ninguém trabalha igual a ninguém, todos têm a sua forma de pensar, todos têm a sua ideia de jogo, todos procuram exercícios específicos para o seu jogo e, portanto, acontece por vezes que há situações de atletas que vêm de outros clubes que vêm com outra forma de trabalhar e nós temos que lhes perguntar o que é que eles faziam para que não vá haver ali um choque, uma transição de método de trabalho e que provoque lesões. Isso aconteceu comigo e a partir do momento que isso aconteceu, a minha preocupação, sem pôr em causa o trabalho dos outros meus colegas, foi essencialmente saber o que é que eles fazem para que eu possa começar a adaptá-lo à minha forma de trabalhar. Só para terem um exemplo, numa altura em que estava em Braga, houve um jogador que veio de outro clube, onde o treinador
onde ele, a forma de trabalhar era muito mais espaços largos, um campo todo, meio campo, portanto, e depois veio para um tipo de trabalho que eu faço, que é espaços mais curtos, com intensidade, menos tempo, mais intensidade, e ao fim de 2 semanas, problemas musculares. Portanto, isto acontece e nós temos que ter muita atenção ao que fazemos, de onde eles vêm e como é que os temos que integrar de uma forma gradual, de forma a que não haja lesões, porque senão é complicado para um atleta. Portanto, o que fazemos e como fazemos, princípio da época, os exames, as avaliações que fazemos, de forma a conseguir ter um historial do atleta, de forma a conseguir, no fundo, cada caso é um caso e nós, depois, dentro do nosso trabalho, tentamos procurar fazer com que, saber o histórico de lesões recentes, mais frequentes, mas depois definir um plano de treino individual, como o ginásio, como outros, tudo aquilo que a gente sinta onde há desequilíbrios, onde ele tem que melhorar, onde ele tem que equilibrar. Portanto, nós acabamos por definir um plano e esse plano acaba por acompanhá-lo quase a época toda. E já tive situações de jogadores que chegaram às minhas mãos muito de outros clubes, muito em termos físicos não se notava, não tinha bem delineado o corpo e ao fim de uma época, completamente, falando assim português, um bicho no futebol mesmo. E vocês veem os jogadores hoje em dia que aparecem com aquelas fotografias, com o abdominal e tudo, trabalhado, isso é tudo um plano muito individual, que é definido por uma equipa técnica. Depois, exercícios específicos, aquilo como comecei por dizer, que o objetivo é criar exercícios específicos de acordo com a carga aplicada, desde a força, a resistência, a velocidade, a coordenação, progressividade. Portanto, no fundo, é essa a nossa preocupação, é tentar depois, coletivamente, não podemos separá-los em determinados períodos do treino, ou antes ou depois de fazer esse tipo de trabalho, mas depois existe o treino mais coletivo e aí teremos que estar todos da mesma forma. Eu vou-vos mostrar aqui, isto foi o último clube onde eu estive, no Apoel. Eu estive lá desde maio até setembro e portanto, isto, às vezes chegámos a clubes onde eles não faziam nada deste tipo de trabalhos e às vezes há jogadores, uns melhores do que outros, uns que já estão habituados por ter passado por clubes onde o fizeram, outros a fazerem pela primeira vez e portanto, nós temos que, no fundo, tentar, é por isso é que eu dizia, tem que haver sempre uma conversa individual, de forma a conhecermos cada atleta e podermos nós, lentamente, gradualmente, impor-lhe os exercícios que nós propomos. Portanto, hoje de manhã estava aqui a ouvir, a falar do tipo de trabalho que tem que ser feito de prevenção, em termos de adutores, abdutores, isquiotibiais. Portanto, tudo isso são as nossas preocupações. Instabilidade, criar instabilidade também, porque uns melhores do que outros. Estas imagens têm cerca de, isto foi em agosto, salvo erro, ou em julho. Portanto, isto é antes de um treino, a preparar os atletas. Portanto, por grupos, vão passando, vão saltando estações. Portanto, uns a fazer trabalho de abdominais, isquios, portanto, todo um trabalho de forma a prevenir lesões. Portanto, isto é, como eu disse, salvo erro, o segundo ou terceiro treino, adutores, é o segundo ou terceiro treino, portanto, isto estou a querer impor isto na minha forma de trabalhar, e aqui foi um projeto diferente, um objetivo diferente, porque não havia muito tempo, porque tínhamos uma Liga dos Campeões à porta, tínhamos play-off, portanto, tínhamos 20 dias para preparar uma equipa, portanto, dentro daquilo que nós fomos avaliando com o tempo que tínhamos, vamos impondo a nossa forma de trabalhar de forma a que eles comecem a adaptar e não haja tido problemas. Não tive nenhuma lesão, felizmente, muscular, e, claro, sem pôr em causa quem me seguiu e quem foi para lá depois, houve muitas lesões musculares a seguir e depois, claro, começam a pôr em causa o trabalho do treinador que lá esteve. Porque mudaram o método de trabalho, aquilo que eu fazia deixaram de fazer completamente, portanto é um treinador com outro método de trabalho, espaços mais largos e começaram a haver lesões musculares e depois, como eu já lá não estava, é muito mais fácil responsabilizar-me por aquilo que aconteceu. E, portanto, foi isso que aconteceu. Aqui há sempre, e eu nesse aspecto tenho que o reconhecer,
que ao longo destes anos também tive algumas chatices com os médicos, porque eu como treinador quero é que o jogador recupere o mais depressa possível, como disse. Se calhar se eu não tiver esse jogador e sendo ele um dos melhores da equipa ou que faça a diferença na equipa, se eu não o recuperar depressa, eu se calhar não vou voltar a ter, porque posso ter que sair se não houver resultados. E, portanto, a minha pressão é sempre essa, é procurar, no fundo, o mais rápido possível, recuperar o jogador para ele me ajudar. E, portanto, o médico, eu acho que o treinador quer o jogador o mais rápido possível, o jogador quer recuperar o mais rápido possível e o médico estabelece o tempo de recuperação para o tipo de lesão que é e, portanto, ele quer cumprir, porque o médico tem sempre o receio, como nós estamos muito expostos publicamente, o médico também o está, porque se houver um jogador que recupera rápido e haja recidiva, é complicado. Para o médico é complicado aparecer publicamente mais um caso, mais uma situação, é a imagem do médico, é o conhecimento do médico, é a capacidade do médico que está em causa e, portanto, é natural que o médico se defenda. E eu, claro, como quero ter o jogador, também faço uma pressão muito, muito grande no médico. E eu costumo dizer, doutor, eu não quero nem, eu quero ou sim ou não. Porque o doutor, mister, pode ser, pode não ser, mas eu quero o jogador e ele ele quer-me ajudar, mas também não se quer prejudicar, não quer prejudicar o atleta. E, portanto, acontece muito isso connosco. Eu tive situações, uma situação que me aconteceu até foi na Turquia, estive a treinar uma equipa da Turquia, que é o Kayserispor, em que o médico já nem vinha ao meu gabinete, já não aparecia, mandava o tradutor. Porque eu dava-lhe cabo da cabeça e ele acabava por já passar o papel ao tradutor. Olha, ele não pode cá vir porque ele teve que fazer uma coisa, portanto, ele já arranjava uma desculpa, porque sabia que eu lhe ia dar cabo da cabeça. Portanto, isto são situações que acontecem no futebol e é esta relação que tem que existir. Treinador médico e quem está no meio é o jogador. Isto aqui são as várias lesões no futebol, ainda há muitas mais. Tenho aqui duas delas. Este é o meu histórico de lesões no futebol. Tenho aqui duas delas em que fui operado no Hospital Santa Maria, que é o caso do cruzado anterior e da luxação do ombro. Fui operado pelo Dr. Mário Bessa. Isto em 1994 e depois em 1996. E cada lesão destas tem uma história. Tem uma história e é evidente que eu hoje olho para isto e digo tantas lesões que eu tive, e é verdade, tive muitas lesões. Mas também, de certa forma, hoje serve-me como experiência. Posso, como eu dizia há pouco, eu não percebo nada de medicina, mas de certa forma também consigo, às vezes, discutir com o médico em relação ao que é a lesão. Pela experiência que vivi, pelo tempo que demorei, pelo que senti. Eu tive uma situação recentemente, há coisa de 5 anos, num clube, e que hoje de manhã acho que era o doutor que estava a falar na questão deste músculo que insere aqui no joelho, em que o médico chamou-me e disse, mister, venha ali porque este jogador temos que decidir porque ele tem que ser operado. E eu disse, mas operado? Sim, porque ele anda com aquela dor ali e não consegue recuperar, e ele referia sempre uma dor aqui no joelho, ao ponto de pensarem que era um tumor que tinha ali, e depois fizeram ressonâncias, não viam nada. E então ele chegou à conclusão que esta tensão que existe do músculo que encaixa aqui, e ele tinha um ressalto de anca. E ele então disse-me que era melhor operar, porque o problema não era ali, o problema era em cima, tentar tirar essa tensão, de forma a que houvesse, se calhar, ali um corte de algumas fibras, não sei, de forma a que deixasse de fazer essa tensão. E ele então tinha um ressalto de anca muito grande. E eu disse ao doutor, não faça isso, você não vai operar o jogador. Mas, mister, é a única forma, o que acontece é isto. Disse, não, doutor, se ele tem que ser operado, eu também tenho que ser operado. Porque eu também tenho um ressalto de anca. E muito maior do que ele. E eu disse, até mim tem que me operar aos dois lados. E eu não tenho dores nenhumas aqui. E depois mais tarde vieram lá, andaram bem a ver aquilo. Tinha ali uma pequena fratura. E acabou por não tomar essa decisão, porque existia uma fratura e não essa tensão aí. Portanto, isto para dizer que às vezes estas lesões todas que eu tive ajudam-me também hoje na minha profissão, em termos de decisões, em termos da experiência que vivi em cada recuperação que fiz. Tive pubalgia com 22 anos, fratura de maxilar em Tenerife. São lesões que, por muito que se faça a prevenção, não se consegue,
porque uma bola do lateral metida e eu a tentar desviar para o médio, neste caso para o ala esquerdo, a fazer este movimento, o central chega atrasado, em vez de cabecear a bola, cabeceou-me aqui. Portanto, são lesões que é difícil de prevenir. De manhã estava aqui a ouvir a questão da lesão do joelho da doutora Massada, a hiperextensão. Eu fiz uma ruptura de cruzado anterior numa situação estúpida, num treino de seleção nacional, uma bola que ia a sair, ao tentar pisar a bola, prensou e fez hiperextensão e, portanto, já nunca mais senti o joelho bem, nem encaixava, nem nada. Portanto, há aquelas, como vi aqui várias imagens, portanto, arrepiantes. A minha, se calhar, não foi tão arrepiante, eles até ficaram, os meus colegas de seleção ficaram, mas o que é que aconteceu? E realmente não houve torção, mas houve sim uma hipertensão e, portanto, acabei por fazer um cruzado anterior, traumatismo craniano, tendinites. Também ouvi dizer que a partir do Dr. Leandro Massada de manhã estava aqui a dizer que a partir dos 30 anos, que já não somos os mesmos, e é verdade. Eu tinha muita dificuldade e depois em conversa com outros amigos meus, com o Vítor Bahia, com o Jorge Costa, de manhã para nos levantar, primeiro que pousássemos os pés por causa das tendinites dos Aquiles, era muito complicado e tínhamos que aquecer bem para depois começar realmente a entrar no treino. Portanto, isto, no fundo, foram as várias situações que aconteceram comigo. Andar a jogar sem me lembrar, acordar no balneário e perguntar o que é que está a acontecer e depois acordar no hospital, portanto, traumatismos cranianos, portanto, são lesões que não se conseguem prever, aí já é mais a forma como nós abordamos cada lance e a forma de abordar às vezes, pensando só na bola, é o traumatismo que acontece, é a fratura do maxilar. Portanto, são lesões que eu tive, lesões que, como disse, ajudam muito hoje. Não sei se querem colocar alguma questão dentro daquilo que eu apresentei aqui. Agradeço a vossa atenção.